Olá pessoal, tudo bem com vocês? Lisiane aqui falando. Hoje eu trouxe um assunto muito legal. Olha, um assunto muito gostoso de ser falado e também meio polêmico. Hoje nós vamos falar a respeito do resgate da dignidade. É isso aí, o resgate da dignidade. Às vezes dentro do nosso círculo familiar, é, do nosso trabalho, da igreja, pode ser dentro do seu casamento, você sente que você não é digno. Pode ser porque as pessoas falam as coisas pra você, digam, rotulem você de alguma maneira. Então hoje nós vamos falar sobre isso. O nosso texto base hoje é muito interessante. Ele está lá em Mateus 5:39. Olha só, diz assim: Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Eu tenho certeza que você já deve estar falando assim: Ah, Lisiane, você está falando sério, né? Então quer dizer que se alguém chegar para mim, me enfiar a mão no meio da minha fuça, né? Eu vou dar outra, isso. Hoje nós vamos conversar a respeito dessa passagem aqui de uma maneira muito legal que eu acho que você nunca ouviu. Para mim fez muito sentido, né? Esses áudios que eu tenho falado para vocês têm sido insights que eu tenho recebido e eu quero compartilhar com vocês porque eu recebi esse insight essa manhã a respeito desse versículo aqui. Olha só. Antes de entrar nesse versículo, falando a respeito de você dar a sua face para outra pessoa, enfiar a mão, eu quero falar para você não fazer isso, tá? Existe outras situações antes de chegar a esse ponto de você ter que dar a sua face, de você dar a sua cara a tapa para alguém. Isso que eu quero que você preste atenção no nosso áudio. Antes disso, existem muitas situações que aconteceram e às vezes a gente esquece disso. Sabe quando alguém acusa você de alguma coisa e você sabe que você tá certa, dentro do seu casamento mesmo, quando o seu marido ele tá ali brigando, discutindo com você, e ele tá falando coisas com você, falando que você fez ali, aí você não é pra você aceitar aquilo que o outro tá falando. Você dá a sua cara a tapa, não é você apanhar, é isso aí, não é. Lindo isso. Eu acho maravilhoso. Quando você entende o que realmente a Bíblia fala, ou os livros, o conhecimento fala, eu falo que é libertador. O insight que eu recebi a respeito desse versículo vai muito mais além de você dar sua cara a tapa para alguém. É você não se conectar com aquilo que a outra pessoa está falando com você. Por quê? Olha só que lindo isso. Quando alguém quer bater em você, existe um conflito. Preste atenção. Ninguém é louco o suficiente de chegar até você e agredir você, a não ser que a pessoa tenha um distúrbio, né, neurológico. Isso pode acontecer, claro que pode acontecer, mas é uma exceção isso acontecer. Se a pessoa tem um distúrbio, é lógico que ela nem estaria na sociedade. Pode ser que algumas pessoas elas possam ter esse tipo de comportamento. Mas aqui nós estamos falando de pessoas normais, de pessoas que levam a sua vida normal, trabalha, né? Sai, vai pra praia, enfim, nós estamos falando de pessoas normais. Esse tapa aqui, geralmente, vem das pessoas que nós conhecemos, de pessoas que nós temos mais afinidade, vem de um melhor amigo, vem da família, do círculo familiar. São essas pessoas que têm mais poder em nos ferir. Você não vai se sentir ofendida por uma pessoa falar alguma coisa que nem te conhece. Se você estiver passando aí pela rua e alguém falar alguma coisa pra você, mas essa pessoa não sabe da minha vida. Ela não sabe nem o que ela tá falando. As nossas dores, elas surgem, elas evoluem das pessoas que nós temos contato, que nós temos afinidade, que nós temos comunhão. E aí que tá o segredo. Aí que tá o segredo.
Quando esse versículo fala que você não resistir o mal, é para você entender que quando aquela pessoa ela está falando várias coisas para você, não é sobre você. Você não tem que resistir ele, pegar tudo aquilo que aquela pessoa está falando para você e colocar isso no teu coração. Você precisa ter o senso de avaliar aquilo que você está ouvindo e ver se faz sentido e não levar para o lado pessoal. Mas o que acontece? Quando alguém fala alguma coisa, pessoas que você tem afinidade, pessoas que estão ali no seu círculo familiar, essas pessoas, quando você ouve determinada frase ou acusação, você resiste. E aí o que acontece? Quando você resiste, você está criando ali uma luta. Você está resistindo a uma informação e isso, quanto mais você resiste, mais aquilo vai se agarrar ao teu coração e à sua mente. E vai te ferir muito mais. Então, eu vou te dar um exemplo. Imagina que seu melhor amigo, ou teu marido, ou tua esposa, fala alguma coisa pra você e você sabe que aquilo não é verdade, mas você tá resistindo àquilo. Como que eu vou resistir isso quando eu fico entrando em questionamento? Não, ela não podia ter falado aquilo pra mim. Ela não podia ter feito isso. Então você começa com aquela luta com aquela frase, porque veio de alguém que você nem imaginava. E aí o que acontece? Indo mais um pouquinho pra frente, diz que pra você dar outra face, não é o sentido de você estar sendo acusado e você achar que tá tudo legal. Não é isso. O segredo aqui é você não se conectar com aquilo que aquela pessoa está falando com você. Então, se aquela pessoa, ela te acusou de alguma coisa, ela falou alguma coisa pra você, o teu marido, a tua esposa, seja quem for, falou alguma coisa pra você, o dar a cara aqui, a outra face, não é você apanhar, mas é você não se conectar com aquela informação que você está recebendo. Então, aquela pessoa falou, é você olhar com um olhar de amor, se permitir pensar sobre aquilo que você ouviu e responder para si. Não, aquilo não faz sentido, eu não sou aquilo. Mas aquela pessoa, ela não está falando sobre mim, ela tá falando sobre ela mesma. Muitas pessoas, elas irão usar você para ser o ponto de aterro, é isso mesmo, ponto de aterro para as dores. Então, quando alguém ofende você, quando alguém fala alguma coisa de você, pra você, preste atenção se você não está servindo de ponto de aterro de emoções negativas. Então aquela pessoa, ela só queria um bode expiatório, como diz, para ela poder jorrar ali toda a infelicidade dela. Então é por isso que fala aqui, ó, oferece a outra face. Não, pode falar. Ah, sim, que isso. Claro que você não vai ser grosseiro e não vai ser usar o sarcasmo para você receber aquela pessoa como aquela pessoa tá falando. Tá? Isso daí você não faça isso. Mas preste atenção. Porque a maioria das vezes que nós ficamos com raiva de qualquer situação que o outro tá falando com você, é porque aquilo que a pessoa falou se conectou com alguma dor que você tem lá no passado. Aí você vai querer reagir. Agora, quando você entende que o outro só tá ali jorrando, só tá jorrando ali o que tá passando pelo coração, você vai dar outra face para aquela pessoa. Você não vai se conectar com a dor. Simplesmente você vai ouvir e deixar aquela pessoa, e aquela pessoa ela vai perder a força. Por quê? Porque você não deixou que ela se conectasse com a sua vibração, com as suas memórias. Então comece a prestar atenção pelo teu comportamento e não deixe que as pessoas do seu círculo familiar, das pessoas que você gosta, ferir teu coração. Elas só vão ferir teu coração a partir do momento que você dá poder para elas. A partir do momento em que você resiste àquilo que ela está falando. A partir do momento que você permite com que aquela informação se conecte com informações de dor que você tem dentro de você. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Não esqueça de compartilhar esse áudio e eu te encontro no próximo áudio.